gostaria de cumprimentar todo mundo que está aqui na nossa casa de oração hoje e você também que está online. Talvez você é aluno ou ex-aluno, eu sei que muita gente se conecta para matar um pouco da saudade aqui do NASP. Então, todos são bem-vindos, online ou presencialmente, sejam bem-vindos. Gostaria de agradecer ao pastor Henrique pelo convite dessa noite. E eu gostaria de, mais uma vez, convidar você para fechar os olhos, para a gente falar com Deus. Querido Pai, nós vamos abrir a Tua palavra e nós não podemos fazê-lo se o Teu Espírito Santo não estiver conosco. Fala conosco, Pai. Nós estamos aqui na Sua casa de oração ou conectados pela internet, porque nós reconhecemos que precisamos ouvir Sua voz. Precisamos, Senhor, ter a certeza que vem da Tua palavra, que Teu Espírito Santo vem estar aqui com a gente agora, iluminando a nossa mente e o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Tem uma história que eu gosto muito, que é a história de uma família na Austrália, que estava esperando por um bebê. Nós temos aqui uma foto da Kate Ogg, lá na Austrália. Estava grávida de gêmeos, ansiosa por ver os seus bebês nascerem. Era um casal de gêmeos, e a família estava toda feliz, ansiosa, porque teriam esse presente, essas duas crianças. Mas quando eles nasceram, era uma menina e um menino. A Emily nasceu bem, saudável, forte, mas o Jamie, o menino, nasceu com muita dificuldade para respirar e nasceu morto. Aquele casal não sabia o que fazer. A gente tem a foto dos dois aí, eu queria aqui mostrar para vocês. Esse casal esperando levar para casa os seus dois bebês, agora só tem ali um. O outro estava morto. Então, os médicos levaram o baby Jamie para a mãe poder conhecer o rostinho dele por algum tempo e assim poder se despedir dele. A mãe, a Kate, juntamente com o David, o esposo, ficaram ali alguns minutos, pediram 5 minutos para se despedir do corpinho do seu filho. Esses 5 minutos se estenderam por mais um tempo. E ali o casal começou a perceber que o bebê estava se mexendo. Então os dois chamaram a equipe médica e disseram: nosso bebê está se movendo, ele não está morto. Mas então os médicos disseram: o seu filho nasceu morto. Esses são só movimentos reflexos, vocês precisam aceitar. O casal continuou ali chorando e fazendo o que lá na Austrália se chama de cuidado de canguru. Colocou o filhinho aqui na barriga e ficou fazendo carinho. Isso se estendeu por mais algum tempo, quando eles perceberam que a pálpebra do bebê estava se movendo. E eles pensando: meu Deus, que bênção que o Senhor nos deu. O Senhor não nos deu um filho vivo, mas a gente vai poder conhecer os olhinhos dele. O tempo passou e eles perceberam que o bebê Jamie, na verdade, estava vivo. Os olhos dele se abriram. E ele, então, começou a respirar. Eles, então, chamaram a equipe médica novamente, que ficaram sem acreditar. E o médico, ouvindo o coraçãozinho do Jamie, dizia: eu não posso acreditar, eu não posso acreditar. O amor de mãe salvou, ressuscitou o bebê. E a gente vê aí agora como que eles estão. Eles saíram do hospital, os dois, não somente um, e depois nós temos uma foto mais recente dos dois, Jamie e Emily. E eles passaram em vários canais de televisão no mundo inteiro, contando a história de que o amor de mãe pode salvar a vida, pode ressuscitar. Essa não é a história somente do bebê Jamie, essa é a minha e sua história. E a gente vai ver isso de uma forma muito linda, do jeito que Paulo conta. Vamos ver Efésios 2, e a gente vai ler dos versos 1 a 10. Abra sua Bíblia, por favor. Efésios 2, 1 a 10. Nós vamos ler esses versos preciosos.
Efésios 2, 1 a 10. Abra a sua Bíblia e vamos analisar juntos cada verso que nós temos aqui desse lindo texto. O texto tem um título, fala do pecado para a salvação pela graça. Verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do príncipe que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Verso 9. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Esse texto é tão lindo que tem uma característica quase que poética. Paulo condensa aqui em 10 versos a nossa história, antes de Cristo e depois de Cristo. Quem somos nós antes de Cristo? Apenas mortos. E Deus nos deu a vida. Nós nascemos mortos. Espiritualmente, nós nascemos como um bebê Jamie, já mortos. Mas o amor de Deus nos dá a vida. Éfeso é uma carta muito linda, tem apenas 2.500 palavras, onde Paulo resume a história da salvação. Éfeso não é escrito para as pessoas que não são cristãs. Essa carta foi feita para os cristãos. Paulo ficou 3 anos em Éfeso. E essa carta tem a datação de mais ou menos do ano 61 ou 62. Éfeso era uma cidade grande, tinha um grande porto, mais de 200.000 pessoas. E Paulo escreve para essas pessoas dessa cidade grande. E esse texto chega até nós, como os cristãos atuais. Temos lições de Éfeso que também nos ajudam na nossa caminhada cristã. Paulo começa dizendo: nós éramos mortos em nossos delitos e pecados. Você pode se perguntar, qual é a diferença? Quando a gente estuda essa palavra no grego, a gente percebe que delito tem a ver com uma questão mais pessoal, as ações errôneas, as obras erradas. Já pecados tem a ver com a condição da humanidade. O pecado não é apenas pessoal, é uma condição humana, é uma condição social também. Paulo continua dizendo, nós éramos mortos, e a quem nós seguíamos? Seguíamos os 3 inimigos do cristão. Temos aqui o mundo, Satanás e a carne. Então, quando a gente olha para o mundo e a gente fala, por que tais comportamentos? A gente tem que voltar em Paulo. Seguíamos 3 inimigos do cristão: o mundo, Satanás e a carne. O mundo tem muito da cultura, do estilo de vida, daquilo que Jesus chamou dos espinhos que sufocam a boa semente. Satanás, o texto fala, é o príncipe da potestade do ar. Por quê? Porque o trabalho dele é no invisível, é no grande conflito. A gente não enxerga a atuação,
mas a gente percebe o resultado. Para Éfeso, Paulo falou muito sobre principados e potestades. Nenhuma outra carta paulina trata mais desse assunto como a carta aos Efésios. Seguíamos e andávamos segundo as nossas inclinações, as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Tem pecados que vêm para o corpo, que são realizados. Tem outros que ficam no pensamento. É assim que éramos antes de Cristo. Éramos influenciados por essas coisas que não são boas. E o texto fala que éramos filhos da ira, como também os demais. Estamos no verso 3. Filhos da ira. Muita gente pensa que o Deus irado é do Antigo Testamento. E o Deus novo é aquele Deus bonzinho, pai permissivo, que deixa tudo. Isso não é verdade. Deus é amor e justiça do começo ao fim do texto bíblico. Deus não é um pai permissivo. Ele não joga pecado para debaixo do tapete, mas ele lida com o pecado. E ele julga, sim, o pecado de acordo com cada pessoa. E o texto fala que éramos filhos da ira. A imagem não é boa. Se você olhar para cada um de nós antes de Cristo, o que nós vamos ver é um retrato de alguém corrompido, caído, alienado, depravado, morto. Nascemos mortos. Quando a gente olha para o texto, a gente não vê uma imagem promissora. Essa é a realidade do ser humano. E o texto aqui não está falando de uma tribo isolada, canibal, que a gente fala, esse é ruim. Não. Essa é a condição mais igualitária que existe. Todos éramos filhos da ira. Todos nascemos mortos espiritualmente. Não existe diferença. Por isso que na casa de Deus não existe como um doente olhar para o outro e dar risada. Porque essa é a condição de todos nós sem Jesus. Essa é a realidade que abrange a todas as pessoas, até mesmo aquelas que estão dentro da igreja, que são moralmente ou socialmente consideradas justas. Essa é a nossa condição primária. Uma ideia superficial do que o pecado nos leva a uma ideia rasa também sobre o que é a salvação. Paulo mostra para a gente o problema do pecado para então glorificar o trabalho que Jesus fez por nós. Quando a gente acha que a gente não tem um problema, é difícil entender o porquê Jesus morreu na cruz por nós. Porque Jesus nos trabalhou tanto para a nossa salvação. Mas quando a gente entende o problema que é o pecado, a gente consegue glorificar a graça de Jesus. E é isso que Paulo faz. Paulo mostra para a gente que não é uma questão, sabe, social. Se eu colocar uma pessoa que está tendo um caminho errado, coloco lá na escola, ela sai um pecador escolarizado. Só isso. Coloca essa pessoa em terapia, ela sai do mesmo jeito. Um pecador um pouco mais ajustado. É só em Jesus que o pecador sai um pecador, ex-pecador, um pecador salvo. É só Jesus. Esse é um trabalho que só Jesus pode fazer. Para as necessidades humanas, só Jesus pode prover. Eu não posso prover por mim mesmo. Você não pode prover por você mesmo. Isso é algo que só Deus pode dar. E é isso que Paulo está mostrando para os cristãos de Éfeso e para nós também. Éramos filhos da ira. Ira de Deus. Jesus tomou o copo da ira de Deus para que a gente pudesse tomar o copo da graça. Esse é o trabalho que Jesus fez por nós. Então, no verso 4, Paulo começa a mostrar para a gente o caráter de Deus e a obra de Deus. E aí que vem o evangelho em 2 palavras. Vou mostrar para vocês onde está. Mas Deus, verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia,
por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. E aí ele abre um parêntese e fala, pela graça sois salvos. Olha que lindo esse texto. Mas Deus. Você tem o seu mas Deus na sua vida? O momento que você estava indo por um caminho, e aí veio uma interferência divina. Existem 244 vezes na Bíblia onde a palavra mais Deus aparece. E sempre é uma interferência maravilhosa. Éramos mortos, mas Deus. E surge aqui então a beleza do Evangelho. Paulo então cita aqui 4 expressões do amor de Deus. Você identificou aí no seu texto? Quais são? Misericórdia, amor, graça e bondade. Ele é rico em misericórdia. Por causa do seu grande amor. Olha que palavras grandes, superlativas, para mostrar a expressão do amor de Deus. Nós estávamos mortos, mas juntamente com Cristo, Ele nos deu vida. Pela graça, nós somos salvos. Aqui nesse livro, nessa carta, nós temos 12 vezes a palavra graça sendo repetida. E o que significa graça para nós? Cristianismo não é sobre ser uma pessoa melhor. Cristianismo é ser uma nova pessoa. E isso é totalmente diferente. Nós podemos tentar com as nossas mãos e nossos esforços sermos melhores. Mas quando a gente encontra Jesus, a gente se torna novo. É isso que Jesus falou para Nicodemos. Importa você nascer de novo. Não é ser um pouco melhor, mas nascer de novo. Ellen White fala isso de uma maneira muito linda no Caminho a Cristo. Queria colocar o texto para você. É o meu livro preferido. E eu acho que tem muito para a gente aprender sobre salvação com o livro Caminho a Cristo. A educação, a cultura, o exercício da vontade, o esforço humano, todas essas coisas têm sua importância, mas nesse caso não tem poder para mudar a situação. Podem até produzir um comportamento aparentemente correto, mas não transformar o coração, nem purificar as fontes da vida. É preciso que haja um poder que opere no interior, uma vida nova, vinda de cima, para que o homem passe do estado pecaminoso para a santidade. Esse poder é Cristo. Somente a sua graça poderá vitalizar as fontes, as inertes faculdades espirituais e atrair a pessoa para Deus, para a santidade. Olha que texto maravilhoso. A educação, a cultura, tudo pode ajudar, pode trazer um certo benefício, uma certa eficácia na vida. Mas a transformação, o novo nascimento, é o poder de Cristo em nós. Em aspecto de salvação, toda a glória é para Deus. Não existe o que eu possa contribuir. Eu não adiciono nada no trabalho que Deus faz. Porque o que Ele faz é perfeito. E é assim a salvação. E o texto fala 3 vezes de Cristo aqui. Volte lá no seu texto bíblico, verso 6. Ele nos deu vida em Cristo. Ele nos ressuscitou em Cristo. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Tudo vem de Cristo. Teve muita gente boa na história da igreja que tentou se sentir merecedora da salvação. Eu não sei se você conhece a história dos pais do deserto. Eram cristãos eremitas que moravam no deserto no Egito e que levavam a sério a santidade. Faziam jejuns, moravam distante de todos, da influência do mal, buscavam a vida correta. E é muito interessante quando a gente lê os diários espirituais dos pais do deserto e a gente percebe a incapacidade deles de providenciarem para si
aquilo que só Deus pode providenciar. Essa é a história de muita gente. Muita gente se sente extremamente culpado o tempo todo. Não tem paz em Cristo. Porque acredita que é preciso, com o próprio esforço, mostrar para Deus: eu mereço ser salvo. A graça realmente confronta a nossa ideia, a nossa lógica de mérito. A graça vai contra tudo que a gente é. Se você for pensar um pouquinho na questão cultural, o que você vai ter? Quais são as frases que falamos? Falamos no pain, no gain. Sem dor, sem ganho. Deus ajuda quem cedo madruga. Quem não trabalha não come. E aí vem Deus e fala: é de graça. Você não faz nada. Eu faço tudo. É contracultural. É contra a nossa lógica. Não entra na lógica do mérito, que pode até ser verdade, ser boa no aspecto social e econômico, mas esse conceito de mérito não pode ser transportado para salvação, porque salvação é Deus quem faz. Salvação é presente. E o presente a gente só aceita. A gente não faz nada. Paulo resume isso no verso 5, que ele fala: pela graça vocês são salvos. Numa continuidade, esse verbo mostra para a gente que no passado a gente foi salvo pela graça, no presente e no futuro sempre será assim. E juntamente com ele, o verso 6, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós temos acesso ao céu, aos lugares celestiais, por meio de Cristo. Quando Jesus ressuscitou há 2000 anos atrás, Ele estava ressuscitando a cada um de nós espiritualmente. Ele nos dá acesso à vida através da ressurreição dEle. Essa é uma referência à ressurreição de Jesus, que nós tomamos parte por Ele. É tudo sobre Jesus. E o texto continua falando que nos séculos vindouros, o tempo pode passar, e nós seremos para Jesus sempre troféus da graça dEle. Onde o texto fala que na sua suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, o tempo pode passar, sempre será de graça a salvação. E o verso 8 é o verso-chave, que eu queria que você se atentasse à sua Bíblia e lesse comigo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O texto deixa bem claro, o texto é sucinto, é lindo, e é para a gente memorizar. E quem vive com graça, vive diferente, vive agradecendo a esse presente que é saber e ter certeza da salvação. Ele fala, ele acrescenta aqui um elemento na equação, que é a fé. E muita gente pode pensar, então é uma transação, onde eu ofereço fé e Deus oferece graça. Não. Graça é presente, graça é dom. Então fé é presente, salvação é presente. Tudo em relação ao que a gente está estudando hoje é de graça, é presente. Graça é favor imerecido, para que ninguém se glorie. E aí que vem uma parte difícil. E uma parte que eu considero a mais difícil da Bíblia. Eu acho que entender isso aqui é mais difícil do que profecia, do que várias coisas que são complicadas no texto bíblico. Entender e aceitar a graça e viver assim é muito mais difícil. Porque se é difícil a gente reconhecer que a gente já nasceu morto espiritualmente, que a gente não é bonzinho naturalmente, agora vem uma segunda parte que é muito difícil, que é a parte do para que ninguém se glorie. O que é que nós temos que não foi recebido?
O que é que nós temos que não foi dado por Jesus? Do que a gente pode se gloriar? Sendo que tudo foi presente. Mas aí vem a parte que a gente fala, graça para mim, justiça para os outros. Qual é o limite da graça? Será que tem um limite? Pode alcançar a mim, pode alcançar o meu vizinho, mas vai alcançar aquela pessoa lá? Aí já é demais. E aí começa a causar um desconforto na gente, assim, graça é de graça, mas não é barata. Já ouviu esse texto? Essa frase? Barato custa alguma coisa, de graça custa nada. Porque todo o nosso esforço junto resulta em nada. Como Isaías fala, todas as nossas obras de justiça são trapo de imundícia. Isso é muito forte. Nada que a gente possa fazer compra nem 0,1% do presente, que é a salvação. Nada que a gente possa fazer. E aí a gente pensa assim, mas será que pregar da graça assim não é perigoso? Será que as pessoas não vão achar, então, que é muito fácil esse negócio religioso, que é só chegar e o amor de Jesus faz tudo? Eu não posso amenizar a radicalidade desse texto. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vocês. É presente de Deus. É radical, mas é o que está escrito. É isso que Jesus fez. Isso é para mim e é para os outros. E é para as pessoas que eu não imagino que possam ser alcançadas. Isso é para elas também. Isso é para todos. Porque todos nascemos mortos, mas Ele nos deu vida. Não existe espaço para a glória própria na salvação. Porque tudo que a gente tem não é nosso. Até a fé, que é a resposta à salvação, é presente de Deus. Qual que é a nossa influência na salvação? Nenhuma. Qual que é a nossa resposta? A fé. Acreditar que o sacrifício de Jesus é suficiente é o que podemos fazer. No entanto, até isso é presente de Deus. Fé está na lista dos dons do Espírito. É presente, é o Espírito que dá. É o Espírito que opera em nós. Porque quem nasceu morto não pode se mover. Não pode nem acreditar. Não tem fé. Quem está morto não tem fé. Ele nos deu vida. E daí para frente a gente pode se movimentar. Ele nos deu vida, estando nós mortos de nossos delitos e pecados. O verso 9 repete isso, fala, não de obras, para que ninguém se glorie. Qual é o espaço, então, para as boas obras? Tem espaço para as boas obras? Sim, porque as boas obras não são a raiz da salvação, mas são o fruto dela. Existe espaço para as boas obras, mas é Deus quem, de antemão, as prepara. O texto do verso 10 fala isso, pois somos feitura dele. Feitura aqui, em grego, é poema. Olha que lindo. Somos feitura, somos obra de arte dele. Aqui tem a ver uma referência da criação. Aquele que deu vida para um boneco de barro, dá vida de novo. Somos feitura dele, somos obras de arte do Criador. Criados em Jesus, em Cristo Jesus, para as boas obras. Nós fomos criados para boas obras. Mas foi Deus que de antemão preparou para que andássemos nela. Tudo vem de Jesus. Eu sei, pode soar desconfortável. Eu lembro, um dia eu estava numa capela e a gente cantava aquela música que falava do amor de Deus.
e falava: Jesus deixou toda a sua glória, veio ao mundo como homem e viveu entre os pecadores. E eu lembro de um menininho que estava na capela, todo mundo cantando, feliz, fazendo gestos. E ele então começou a chorar. Eu então me aproximei dele e perguntei: por que você está chorando? O que aconteceu? Alguém brigou com você? Ele falou assim: não é justo. Ele deixou tudo por mim. Eu não preciso fazer nada. Não está certo isso, não é justo. Eu falei para ele: você entendeu tudo. Não foi sangue nem carne que te revelou, foi o Espírito que te revelou. Não é justo. Jesus deu tudo. Jesus tomou o cálice da ira para nos dar o cálice da graça, para nos colocar nos assentos celestiais. Imagina, eu e você, ex-pecadores, sem merecimento algum, sem ter feito nada para merecer, nos lugares celestiais. É isso que Jesus faz por nós. E aí você me pergunta: por que isso? Porque o amor de Deus é tão grande que nos restaura para as boas obras. E aquele corpo morto, aquela pessoa morta espiritualmente, agora é salvo do pecado para o serviço. Existe espaço para as boas obras, porque Cristo faz isso em nós. Não é possível praticar boas obras sem Jesus. Até é possível. Existem obras que provêm da graça. Existem obras boas também que são sem graça, graciosas e sem graça. As duas são idênticas. Você pode olhar para alguém e falar: guarda o sábado, faz jejum, realiza, pratica as disciplinas espirituais. Qual é a diferença? Não é da nossa competência julgar. Não dá para saber quem é o legalista e quem está fazendo por amor. Isso é um trabalho que só Deus pode fazer. As obras são idênticas. Podemos fazer tudo isso como resposta e fruto da salvação, ou podemos fazer tudo numa tentativa ineficaz de conquistar a salvação por nós mesmos. Mas pela graça nós somos salvos. Qual é o apelo dessa noite? Em primeiro lugar, é preciso reconhecer que a nossa condição de nascença é a morte. E isso não é só para aquele que está do lado de lá. Isso é para todos nós. Em segundo lugar, é preciso aceitar a graça transformadora de Deus. Deixar de tentar lutar por si mesmo e aceitar aquilo que Jesus deu de presente para a gente. E quem aceita isso vive como? Vive feliz, vive grato e vive contando dessa história para outras pessoas. A graça não nos leva à inércia, mas nos leva ao serviço, às boas obras. A gente precisa dizer, a gente precisa influenciar pessoas. Deus vai mudando em nós e as boas obras que acontecem em nós são as obras de Deus através de nós. Viver pela graça nos habilita a viver uma vida justa e a prática das boas obras. Em terceiro lugar, eu queria te convidar a viver uma vida sem culpa. Todos os seus pecados já foram perdoados. Quando você pede perdão, nosso Jesus, que está intercedendo por nós no santuário celestial, apresenta as obras dele, o sacrifício dele no nosso lugar. Jesus é muito mais do que nosso modelo. Ele é o nosso substituto. Ele viveu a vida que a gente não pôde viver. Ele morreu a morte que nós deveríamos ter morrido. E Ele ressuscitou para que a gente possa viver também. A gente pode viver sem culpa. A culpa traz tristeza, traz culpa, traz depressão. A gente pode viver sem isso.
Vamos viver leves, com a certeza que o nosso Jesus já fez tudo por nós. Nesse sábado, é sábado de descanso. Descanso na graça e na certeza de que Jesus nos perdoou. Queria convidar aqui a Morgana, que vai cantar que para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Ela vai cantar e vai fazer mais uma vez esse convite para mim e para você. Viver uma vida tranquila, na certeza do amor, da graça e da bondade de Jesus. Hoje se ouvir, diz a sua voz, não endureçais vosso coração. Estas são palavras do Espírito de Deus, que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós, e Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós, e Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem quer viver, Ele é o pão da vida. Para quem nada tem, Ele tudo é. Para quem quer viver, Ele é o pão.
Obrigada, Morgana, por essa linda mensagem. E com esse pensamento, gostaria de convidar você para mais uma vez fechar os olhos para a gente falar com Deus. Querido Pai, muito obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor fez por nós. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos ressuscitou da morte para a vida. Obrigada, Senhor, porque o Senhor fez tudo isso e nos ofereceu como presente. E hoje nós podemos, Senhor, nos alegrar, celebrar com a vida conforme a sua vontade. Obrigada porque o Senhor é o pão da vida e porque o Senhor nos convida e convida a todos nós. Te pedimos e agradecemos, não por merecimento, mas em nome de Jesus. Amém.